gente, voltei! E essa semana a gente vai falar de Touro, porque ele é o segundo signo da nossa série sobre os mitos que dão origem aos signos do zodíaco. A gente só não tem muita certeza assim, se se trata de um touro ou de uma vaca, mas vamos lá. Essa daqui é a constelação de Touro. Bonitinha ela, né? Reza a lenda de que nessa constelação só aparece a parte superior do touro, aqui do peito para cima, para a cabeça. A outra parte ela não aparece. E essa constelação ela se explica a partir de dois mitos. Ou o mito de Ió, uma sacerdotisa de Hera transformada em vaca por Zeus ou por Hera, dependendo da versão do mito, ou no mito do rapto de Europa, onde o próprio Zeus, transformado em touro, rapta a menina e leva ela consigo. Esse mito está em Roma e está em Grécia também, só que eles são exatamente o mesmo mito, então não tem variações para contar para vocês, portanto eu vou contar só uma vez e vou usar os nomes gregos porque eu fico mais à vontade com eles, tá? Os integrantes dessa história são Zeus ou Júpiter, Hera ou Juno, Hermes ou Mercúrio, Liber ou Dionísio, tá? A primeira parte desse mito é sobre a transformação de Ió em uma vaca e aconteceu da seguinte maneira. Estava lá Ió, bem bonita, né, sendo sacerdotisa de Hera, quando Zeus se apaixona por ela, ele se encanta por ela. E aí a seduz, né, porque Zeus é Zeus, né, minha gente? E aí toda vez que eles iam ter encontros românticos, Zeus botava uma camada de nuvens escuras no céu, assim, que é para dar aquela disfarçada básica e ficar lá em paz com a nova amante dele. Só que Hera, que não é besta nem nada, desconfiada, certa feita ela sai em busca de Zeus. E aí ele pega Zeus e Ió lá. Exatamente. Só que aí, para disfarçar, quando Zeus vê Hera se aproximando, ele transforma Ió numa vaca, numa novilha branca, enorme, lindíssima. Só que aí Hera, quando ela vê a novilha, ela desconfiada que ela não é trouxa nem nada, ela pede a novilha de presente para Zeus. Tem uma outra versão dessa história que diz que, na verdade, Hera percebe assim, o encanto de Zeus por Ió, e aí, para, digamos, impedir, não é mesmo, de ser traída, ela transforma Ió numa vaca. Só que aí Zeus se transforma num touro, então meio que dá no mesmo. Aliás, para quem não sabe, a vaca é um dos animais relacionados a Hera, né? Hera tem um epíteto que chama Boops, que significa olhos de vaca. E assim, hoje em dia a gente pode até achar estranho, né? Alguém chamar uma deusa de olhos de vaca. É meio... Aqui para o Brasil, principalmente, chamar de vaca é um negócio que não pega muito bem. Mas olha só o olhinho dessa vaca, gente. São olhos muito bonitos. Então, assim, levem como um elogio. Sabe quando Salomão elogia lá a mulher dele dizendo que ela parece as éguas do carro de Faraó? Então é a mesma coisa. É um elogio que hoje em dia meio que é estranho pra gente, mas que funcionava muito na antiguidade. Bem, de qualquer forma, o que se sabe é que Hera teve Ió transformada de vaca para ela. E aí ela colocou Argos, os dos sem olhos, né, o Panops, para tomar conta de Ió. Para Zeus não se encontrar com ela, e dois, para ela não fugir, né? Só que aí Zeus ficou preocupadíssimo, tipo, ai meu Deus, a menina tá transformada em vaca e ainda por cima sendo vigiada por Argos e tal, eu tenho que fazer alguma coisa. O que foi que ele fez? Ele mandou Hermes ir até Argos e roubar a vaca. Só que Argos, ele tinha 100 olhos, então ele dormia com 50 e ficava com 50 vigiando. E depois ele trocava, né? Dormia com os outros 50 e ficava com os outros 50 vigiando. Sendo que Hermes é o deus dos ladrões. Então ele deu um jeito de adormecer os 100 olhos de Argos e decapitou o boieiro. Nessa que ele decapitou o boieiro, Hera ficou sabendo que a vaca dela fugiu. E aí ela mandou uma mosca varejeira para enlouquecer a vaca. No caso, Ió transformada de vaca, né? Porque ela é um pouco vingativa. E Ió, se eu não me engano, é uma das primeiras das amantes de Zeus que ela persegue. Mas aí, gente, essa mosca atazanou tanto a coitada da Ió. Tanto, que ela saiu correndo e atravessou lugares transformada de vaca para se livrar dessa mosca. Primeiro, vamos ver o mapinha aqui, né?
Primeiro, ela teria atravessado o Golfo da Jônia, que inclusive é nomeado assim em homenagem a Ió. Depois, ela teria passado pela Ilíria e depois pelo Estreito Trácio, que inclusive começou a ser chamado de Bósforo, que significa o passo da vaca, em homenagem também à passagem de Ió. E aí do Bósforo, ela seguiu até a Estícia, a terra dos Cimérios. E aí, depois de atravessar o mar a nado, que ela foi a nado, ela chegou no Egito. E aí foi só no Egito, né, que ela se livrou da metamorfose lá de vaca dela e se transformou de novo em gente. E pariu o filho dela com Zeus, que é Épafo. Inclusive tem algumas histórias de Épafo lá pelo Egito, ele tem outro nome por lá, eu não me lembro qual. E ele está relacionado a uma divindade rural também, que tem uma aparência de boi, se eu não me engano. Ou é relacionado ao boi, alguma coisa assim, eu não tenho muitas certezas agora. Mas aí vocês acham que parou por aí? Não parou por aí, não. Primeiramente, Zeus, ele teria colocado a figura bovina de Ió no céu em homenagem, né, para ver se deixava o menino um pouco mais feliz depois dessa tragédia que se abateu sobre ela. E daí teria surgido a constelação de Boi, mas essa é só uma parte da história. Segura isso aqui, tá? Vamos entender que pode ser que tenha acontecido assim, mas vamos entender também que isso pode não ter acontecido, tá bom? Pra gente poder dar continuidade aqui e contar todas as histórias pra vocês. Enfim, filho nascido, né, era com raiva, com ciúme, mandou pegar o filho da menina e esconder o filho dela. Aí, segundo as pessoas que contaram esse mito, esse filho teria sido escondido lá na Fenícia. E aí a menina fica desesperada e vai atrás do filho dela e faz outra viagem até a terra dos fenícios, encontra o filho dela e volta para o Egito. E aí ela volta para o Egito, casa e tal, e Épafo foi inclusive um dos reis do Egito. Ele foi pai de Líbia, que era inclusive como os gregos chamavam ali aquela região do Egito, que vai do oeste do Egito até o Marrocos. Enfim, Líbia teria sido mãe de Agenor e de Belo. E aí, enquanto Belo continuou no Egito, né, Agenor foi em busca de um lugar e acabou voltando lá para a terra dos fenícios. Agenor teria voltado lá para a terra dos fenícios, casado com Telefassa e tido 4 filhos com elas. Mas desses 4 filhos a gente só vai falar de 2, Europa e Cadmo, tá? Cadmo porque ele teria sido o avô de Baco, ou seja, o pai de Semele e de Ino, que a gente comentou lá no primeiro mito do carneiro. Vai ficar aqui no card para vocês em algum lugar aqui em cima, tá certo? Para vocês verem o vídeo sobre Ares. E Europa, né, minha gente? Uma mocinha linda que, certa feita, enquanto ela brincava pela praia, a gente sabe que os fenícios são um povo navegador, então eles estão muito relacionados à praia, às viagens. E aí, enquanto ela brincava pela praia, um dia Zeus olhou e também se apaixonou por ela. E aí, para conquistar ela, ele não chega assim normal, né? Ele vai chegar como um touro, ele vai chegar disfarçado de um touro branco, manso e lindo e maravilhoso e tal. E aí, disfarçado de touro, ele começa a fazer charme para a menina. E se vocês lessem as Metamorfoses de Ovídio, quando ele fala desse fato, eu acho que vocês também iam ficar apaixonadas pelo touro, porque pense num touro bonito. Assim, a descrição é realmente apaixonante. Enfim, o que acontece é que ele começa a fazer charme pra menina, né? E aí ela vai se aproximando do touro, aí vai botando a mãozinha no touro, aí tudo lá com o touro. De repente ela monta no touro, o touro entra nas águas e ó, foge. E aí o Zeus, transformado em touro, ele teria levado a Europa lá da terra dos fenícios até Creta. Chegando em Creta, né, ele se desfaz da metamorfose de touro, vira homem, vira Deus, na verdade, todo bonito, todo galã, né? Coloca a imagem dele como touro no céu e, né, tem lá 3 filhos com Europa. Inclusive, um desses 3 filhos é o rei de Creta, Minos, que é o pai, digamos assim, né, o cara que cria o Minotauro. Pra vocês verem como essa galera tá aqui relacionada com o touro. Inclusive, Cadmo, ele vai atrás de Europa, né? E aí ele funda a cidade de Tebas, porque o oráculo manda ele seguir uma vaca, enfim. A história dessa galera tá muito relacionada com touro, com vaca. Sempre tem um touro, uma vaca no meio ali. Inclusive, a Tebas é fundada na Beócia, que significa lugar do boi. Então, vocês verem como tá tudo interligado, tá tudo ligado, tá tudo aqui, ó. Tá tudo no mesmo lugar.
Então é isso, assim, basicamente a figura do touro foi parar no céu por causa de uma aventura amorosa, por causa de um amor que envolve a metamorfose em um touro ou uma vaca. Por isso que não se sabe muito bem se a constelação significa, né, um touro ou uma vaca. Mas de qualquer forma, a constelação de touro, ou como é chamada lá pela galera da astronomia, Taurus, ela aparece lá pelo hemisfério norte no meinho da primavera, porque o carneiro, como eu falei no vídeo anterior, ele abre a primavera e aí no ápice da primavera o carneiro já está saindo de cena ali e entrando em cena a constelação do touro. E isso acontece ali pelos meados de março para abril. Inclusive o vídeo diz que abril tem esse nome, né, Aprilis, porque é o tempo do ano em que as coisas se abrem, as flores desabrocham, os romances acontecem. É a primavera, né, gente? Aquele estereótipo da primavera em de que o amor está no ar e tudo mais, essas coisas todas. Tudo nasce, etc. Mas aí, quando a constelação de Touro ela aparece no céu, dá para ver nitidamente que o olho esquerdo dela é uma bola vermelha, é uma estrela vermelha que a denominação de Bayer vai chamar de Alpha Tauri, mas que normalmente é conhecida como Aldebaran, que é uma palavra arábica também que eu não sei pronunciar direito, então eu vou novamente deixar o Google pronunciar para vocês. É assim que fala. Aldebaran. Pronto. E significa seguidor, né? Porque a ideia de que dá é de que ela está seguindo as Pleiades, que inclusive também é um amontoado de estrela que está ali na constelação de Touro. Mas aí Ptolomeu, ele não vai chamar Aldebaran de Aldebaran, ele vai chamar de Lampádias, que significa tocha. Aí a gente já relaciona, né? O touro aparece no céu, a primavera começa a ter o seu ápice na terra. E aí as flores desabrocham, os animais acasalam, e a terra fica mais quentinha, fica aquele negócio, né, propenso ao amor. E aí quando a gente percebe, quando a galera da astrologia fala assim que touro, ele é charmoso, né? Que ele é aquela coisa sensual, assim, voltada assim, para o interesse amoroso e tal. Inclusive também porque é uma constelação ali, é um signo regido por Vênus, que é a deusa do amor. Só que aí tem mais umas outras características, né, que geralmente são atribuídas a touro. Por exemplo, que touro é materialista, que touro gosta de luxo, que touro é preguiçoso, né, que é aquela coisa pesada e pá. Mas também é porque o touro, a vaca, o touro, o bovino, né, na antiguidade estava relacionado à fartura, ao muito, à prosperidade, à força fecundadora. Então, assim, muito, fartura, fecundação, chega a dar aquele aspecto pesado. A pessoa vai falando, a gente já vai sentindo assim, a coisa pesar, né? O negócio ficar mais lento, mais devagar, mais assim, tipo, ai, que preguiça de fazer as coisas, estou pesada, estou fecunda. Enfim. E também por todos esses aspectos, Touro é considerado um signo feminino. Ptolomeu acabou dizendo que Áries era um signo masculino, né? Áries é um signo de começo, e Touro, por ser o que vem em seguida, por ser o subsequente, é um signo feminino, é um signo de estabilidade, digamos assim, né? Um signo, enfim, dessas coisas todas, né? De charme, de luxo, de fertilidade e tudo mais, e tudo isso era relacionado ao feminino. Então é isso, né? O vídeo de Touro ele vai ser um pouquinho mais curto do que o de Áries, porque o mito que envolve o touro, ele é mais simples, né? Tem menos variedade, tem menos formas de ser contado. E aí fica tudo muito mais simples de explicar. E aí a próxima vez que vocês se perguntarem assim, por que será que o touro, o signo de touro é relacionado a uma pessoa que come muito, uma pessoa charmosa, uma pessoa preguiçosa? Que é isso, né, minha gente? O touro, ele é essa figura charmosa, relacionada também à fecundação, à abertura das coisas e tudo isso que vocês já ouviram aqui no vídeo. Enfim, eu espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês e semana que vem a gente volta com a constelação de Gêmeos. E aí, mais uma vez, como sempre, eu vou deixar todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo aqui embaixo na descrição. Eu espero vocês na semana que vem. Até a próxima! Tchau!